Boa noite a todos. Boa noite. E hoje o assunto é relacionamento. Quero saber aí se alguém está na conquista de uma paquera. Quem que está namorando por aqui? Está na conquista, né, mano? Muito bem. Alguns Mas de eu nós... estou namorando. Tá? Pô, claro, mesmo de casado a gente consegue namorar. Isso! Hoje eu vi um videozinho de um senhor de 80 e poucos anos com demência, pedindo a esposa em namoro, e aí ela diz assim, mas nós já somos namorados há 55 anos. Aí ele entrega um cartão para ela, daí ela dá um beijinho, um abraço nele, né? Então é tempo de renovar, né? Sempre mesmo casados, né? Um namoro. E se a gente já teve um primeiro casamento, também é tempo de deixar-se amar no segundo relacionamento, né? Muitas vezes a gente experiencia uma união conjugal não tão fraterna e cada um então segue o teu lado. Muito bem. Não foi fácil encontrar muito conteúdo, né, que me desse o embasamento para vir aqui conversar com vocês sobre relacionamento conjugal. Embora eu atue na parte de constelações familiares muito com casais, eu queria trazer para vocês os conteúdos existentes, né, nas obras básicas, e encontramos na Vinha de Luz esse texto inicial, e também tive o apoio do Momento Espírita, então tem alguns trechos para ler, e também estudei um pouquinho palestras do Divaldo Franco, escutei, do Alberto Almeida, que fala maravilhosamente bem, como psiquiatra, psicanalista, e hoje ainda, voltando do trabalho, também vim escutando a Nete Guimarães. Se vocês não conhecem, ela é maravilhosa, uma neurocientista também, que fala muito sobre várias formas de nos ajudar a conviver melhor no nosso ambiente familiar, né? Seja esse convívio consigo mesmo e, num segundo ponto, com o outro. Tá? No Livro dos Espíritos, então, tem duas questões que trabalham também as questões dos relacionamentos, e a gente vai usar como embasamento, então, a lei moral de amor e caridade, né? Então, de maneira simbólica, quando pensamos em nos relacionar com alguém, né, com um namorado, com uma namorada, dentro disso está contido várias questões que não são comprovadas, vamos dizer assim, pela doutrina espírita. Ou seja, a teoria das almas gêmeas. Então, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar sobre estas almas que complementam uma a outra. E os Espíritos vão dizer, não, existem as almas simpáticas, as almas afins, mas cada um de nós é individual. Apertei talvez. Super apertado. Cada um de nós é um indivíduo inteiro, né? Então, muito se fala, né, sobre a possibilidade de eu encontrar a tampa da minha panela, deixando uma responsabilização no outro de me fazer feliz, né? E aí, então, vamos trabalhar um pouquinho nessa questão. Quando eu vi, no livro Vinha de Luz, nesse texto que
nosso colega leu, o que acontece? Emmanuel vai, através de psicografia de Chico Xavier, nos alertar que para um convívio conjugal é necessário ter uma terceira pessoa no nosso meio. Quem é ele? Quem? Jesus. Porque quando este casal é um casal com as morais pautadas dentro de um cristianismo, uma crença em viver melhor todos os dias, na unidade cristã, incute-se neste propósito de que quando eu me acolho no colo de Jesus, eu me pacifico. E a relação a dois, ela é muito necessária, uma pacificação de nós mesmos. Os maridos que o digam, quando a mulher está de TPM, vocês têm que rezar mais ainda. Reza porque a gente não tem cabeça nem para fazer oração. Então, às vezes, quando o marido está bravo com as questões do trabalho, a mulher tem que rezar 3 vezes, fazer as orações, as preces, pede para o anjo guardião 1, 2, 3 da família, tudo. Então, quando este casal se dispõe a ter um convívio pautado numa estrutura sólida, que é a oração, a crença de que vale a pena ter paciência para o convívio, ter desenvolvimento e reforma íntima de si mesmo, o processo se dá em construção e não em destruição. Então, Jesus vai nos alertar, o Emmanuel vai nos alertar dizendo, os lares formados nas escolas da fé, nos círculos do cristianismo, os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. E aí, então, eu vou trazer uma fala da Anete Guimarães. Ela vai dizer o quê? Que nós, quando achamos ainda hoje meio antiquados, namorar um tempão para daí casar. E às vezes resolvemos juntar-se e casar logo em seguida que conhece esse namorado, essa namorada, então esse casal pouco se conhece, então, e na paixão se une. E depois vai querer que o outro se molde conforme eu projetei que ele fosse. Então, ao não conhecer a si mesmo e esperar que a minha felicidade dependa do outro, se faz mais impossível ainda sem ter tido um convívio mais demorado. Então vocês vão me dizer, Dani, então para dar certo o casamento, a Anete vai ensinar que tem que namorar quantos anos? Não, ela não vai dizer em relação ao tempo, mas ela vai dizer em relação ao processo de autoconhecimento e de conhecer as inclinações do outro. E não há alguém com quem eu me case ou me junte, enfim, que eu viva essa vida a dois, que vai ser capaz de me fazer feliz. Então, geralmente, a gente parte de um pressuposto já equivocado desde o namoro, tentando encontrar alguém em quem eu deposite a responsabilidade de me fazer feliz. E aí, se a gente for puxar um pouquinho
para as bases da psicanálise, o que a gente vai encontrar? Que muitas vezes ainda estamos vinculados ao primeiro amor da nossa vida, a filha ao papai e o filho à mamãe. Então, depositando no outro a responsabilidade de ser a filhinha da mamãe, que o outro, desculpa, se é a filhinha do papai, que o outro tenha uma postura de pai para comigo. E se eu sou, né, o meu marido é o filhinho da mamãe, que eu atendo às necessidades dele como mãe dele. E isso muitas vezes implica de que essa mulher queixa-se que o marido, tudo é ela que tem que dar na mão. E o marido diz, minha mulher não sabe tomar uma iniciativa sozinha. Tudo ela pergunta para mim se pode ou se não pode. Então, ambos nesse relacionamento muitas vezes vão encontrar atritos, porque ainda estão na esfera da menina e do menino, né? E aí nós vamos encontrar vários tipos de relacionamento, né? E várias etapas de relacionamento. Então, Alberto Almeida vai dizer o quê? Que para o desenvolvimento deste casal e das relações familiares é preciso de que o homem assuma a postura de homem e a mulher assuma a postura de mulher. E isso não vem com a idade. Por quê? Porque nós temos muitas mulheres com 44 anos com postura de meninas de 18. E isso daí eu não estou falando lá daquela mulher da vizinha lá da frente, não. Quando eu olho às vezes para mim em determinadas situações, eu mesma tenho que me chacoalhar e dizer, opa, você tem 44, não tem 18. Vamos voltar aos 44? E isso é possível quando a gente faz o estudo de nós mesmos. Qual é um dos papéis do estudo sistematizado da doutrina espírita? Cláudio, você que é um dos coordenadores aí. Como é que o estudo sistematizado ou o estudo da doutrina pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Autoconhecimento. Através do autoconhecimento. E o Espiritismo, ele traz quais frentes para nós? Vai ensinar a outra questão de melhorar como ser humano. Isso aí. Então, se eu me esforço em melhorar como ser humano melhor, vocês acham que é possível que este lar fique mais harmonioso? É. Por quê? Porque uma das perguntas que a gente vai começar a se fazer, estudando o autoconhecimento e fazendo um esforço grande em melhorar quem? Marido, a mulher? A si mesmo. Quando eu emprego, então, vê-se um bom espírito pelo esforço que emprega em melhorar, né, a si mesmo. Quando nós estamos dispostos a melhorar a nós mesmos, quando ocorre um movimento de conversa, um diálogo que está mais atritoso e está tudo bem, porque precisa se conversar sobre os problemas e muitas vezes essa conversa ela não é gostosa de ser feita, mas é necessária, porque não conversar sobre os problemas não fazem os problemas se resolverem. E aí então a mudança de postura, a NET vai nos ensinar. Ao invés de eu dizer, mas como a minha esposa me irrita, mas ele me irrita tanto, ela diz assim, pergunte-se a si mesmo, por que isso me irrita tanto? O que eu ainda não desenvolvi? Que virtude
que virtude eu não desenvolvi em mim mesmo, que me faz irritar tanto quando alguém age dessa forma, que pode ser o meu companheiro ou minha companheira, né? Mas, geralmente a gente, quando vai ter um diálogo de afinar os pontos, a gente vai de dedo no outro dizendo, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque eu já falei para você que é para você melhorar nisso, porque você é igualzinha à tua mãe, porque Deus me livre, nosso filho está igualzinho você. E aí então nós apontamos no outro tudo que lhe desagrada. Quando que a proposta então de autoconhecimento, ela vai dizer, olha, eu me senti muito triste quando você agiu dessa forma. Eu estou tentando entender até agora o que está nos levando a ter tantos atritos assim. E isso muda a dinâmica da conversa. Meus pais, já falei aqui outra vez, fazem parte das equipes de casais de Nossa Senhora faz uns 40 anos. E eles têm um dos itens de estudo mensal, é o dever de sentar-se, que chama. Então esse casal senta e conversa sobre quais são as dores que um está passando e o outro está passando. Então é uma prática muito bacana de ser feita que nós podemos instituir nos nossos lares. Se ainda a gente ou não tem namorado, namorada, ou vai conhecer alguém, lembrar de dizer das suas dificuldades. Porque quando eu olho para as minhas dificuldades e eu as assumo, eu estou jogando limpo nesse casamento, nesse namoro e neste encontro conjugal. Porque quando eu mascaro todos os meus defeitos que eu não quero olhar, para que o outro me aceite deste novo modelo idealizado, é quase certo que à medida da convivência anual, bianual, trianual, eu serei eu mesma. E quando eu mostrar quem eu sou, naturalmente que os atritos vêm. E ainda, nós vamos ter mais um detalhe. Nós deixamos-nos enganar pela faceta que o outro demonstra para nós. Mas no fundo, muitas vezes, nós sabemos quais são vários defeitos daquele indivíduo que está escondido nele mesmo. Mas nós também não queremos olhar, porque isso me faria ter que tomar uma decisão. Eu quero continuar com este homem, com esta mulher, mesmo entendendo que os princípios deles são muito diferentes dos meus, que nós temos muitas coisas a ajustar, e aí então às vezes a gente planeja terceiras, quartas partes de um relacionamento, está pensando lá, como é que vai ser a casa que nós vamos construir juntos, mas nós não sabemos conviver nem tomar um sorvete em harmonia, e um dia eu ir tomar sorvete, que eu não gosto de tomar sorvete, outro dia ele ir assistir um filme, já que ele não gosta de assistir um filme. Então, se nós não conseguirmos encontrar um equilíbrio neste relacionamento, numa fase de namoro, quem dirá dar esse salto para o casamento, para a construção da casa, quando for na hora de decidir que piso que vai colocar no banheiro, né? No que sofá que vai comprar. Porque muitas vezes nós somos idealizadores de um outro perfeito. E o outro perfeito é aquele que atende às minhas egoístas e orgulhosas necessidades.
Então, a exigência que se pede para que tenhamos um bom relacionamento conjugal diante da doutrina espírita é o desenvolvimento das habilidades de autoconhecimento, desenvolvimento da lei de amor, caridade. Como é que é para fazer caridade entre marido e mulher? Tem uma parte que chama indulgência, que é a que eu mais gosto, que é a que eu mais tenho que desenvolver. O que é indulgência? Acolher os erros dos outros, não vê-los, olhar os seus próprios. E quando ocorrer esse processo, dizer: sinto muito, te peço perdão, me perdoa. E isso não é fichinha. Para nós imperfeitos que somos, se a gente está na Terra, não tem ninguém aqui perfeito, não é? Mas na idealização de um cônjuge, muitas vezes nós idealizamos alguém perfeito. Será que dá certo? A gente muitas vezes se frustra por causa da idealização. Então não passa do campo das ideias, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, em que é necessário o uso deste manual que o Evangelho nos traz, que é respeitar as leis morais. Primeiro comigo, depois com o outro, e nesse desenvolvimento, este casal então estabelece alguns acordos. Ora eu cedo, ora ele cede. Outra coisa, quando ocorrem os ajustes deste casal, é necessário que fique no campo do casal, especialmente quando temos filhos. Porque quem são os adultos? Os marido e mulher. O que se vê muitas vezes ainda? O filho chega e fala assim: pô, mãe, o que você está fazendo ainda com o pai? E aí a filha: pai, muitas vezes ela é detetive e ajuda a descobrir as traições do pai para com a mãe. E a mãe desabafa para com a filha. Como é que fica a postura dessa filha diante desse pai, em que ela foi a investigadora de polícia daquele casamento? Ela toma todas as dores dessa mulher, assume a posição dela no relacionamento e modifica a sua posição nessa família, tendo uma posição de advogada de um, advogada de outro, juíza, e a mãe pede conselho para essa filha. O pai pede conselho para o filho, ou para outra filha, aí fica um filho de um lado, outro filho do outro. Isso dá força para o casamento ou enfraquece o casamento? Enfraquece a família, né? Então, nós como adultos que aqui estamos, nós precisamos refletir muito na influência em que nós desempenhamos e o quanto o não conhecimento de nós mesmos influencia na nossa dinâmica familiar inteira. Muitas vezes as crianças acabam
desenvolvendo sintomas e, através das crianças, esse grupo, né, essa família, busca auxílio. E muitas vezes os terapeutas vão dizer, mas vem a mãe aqui, vem o pai aqui conversar. Porque o adulto e quem é o tomador de decisões numa família, por exemplo, na nossa, sou eu, meu esposo, os 2 filhos. Não é o Lucas, não é a Bíblia. A tomada de decisão na nossa família, ela tem que ser pautada no diálogo do casal. Muito bem. Aqui tem um norte assim, que seria da convivência doméstica. Então, dentro das práticas de convivência doméstica, como está o momento em que esta família, esse casal, se une com Jesus? Então, nos nossos lares, muitos de nós aqui somos trabalhadores espíritas. Nós conseguimos levar o conhecimento que a gente tem aqui para aplicar de fato na nossa família? Ou será que aqui nós somos os acolhedores, os queridos, os gentlemen e não sei como é que seriam as damas, né? Aqui, mas em casa, tá um de um lado, no outro do outro. Às vezes sim. Porque no ambiente de grupo, utilizamos uma máscara social. E Alberto Almeida vai nos dizer, será que essas máscaras se mantêm dentro de casa ou é ali em que somos nós mesmos? Então, o exercício que ele vai nos ensinar seria sermos tão educados aqui em casa como somos aqui. Se alguém derrubar uma garrafinha de água, escorrer água no chão, a gente não sai aqui no centro gritando, meu Deus, você não está vendo? De novo derrubou. Mas às vezes a gente faz isso em casa, né? E aí aquele ambiente que seria um ambiente de convívio amoroso, então esse pai e essa mãe se conversam assim, por quê? Tu não foi lá? Mas onde? Onde já se viu? Não sei o quê. E quer que o filho fala, mamãe, por favor. Mas se o casal se trata assim, eu brinco, né, quando liga, já foi lá, passa no mercado, não sei o quê. Fala nem, oi amor, tudo bem? Como é que foi teu dia? E eu estou pensando, vamos passar no mercado? Você pode passar? Precisa que eu passe? Não é o diálogo. Muitas vezes com o convívio, tirou-se as formalidades, mas que não são só formalidades. Elas são características de um bom diálogo. Por favor, muito obrigada. Que bom, amor, que esse mês conseguimos pagar todas as contas, nós nos ajudamos. Ah, você não sabe de nada. Para você tudo é fácil. Então, às vezes, o nosso tipo de convívio enquanto casal precisa que seja um treino, fingindo que na casa de cada um de nós, seja o marido, a mulher é o colega do centro, é o que vem aqui escutar uma palestra, é a criança, filha da comadre. Olhem para os filhos como se eles fossem o filho da irmã que veio visitar a gente. Olhemos assim para os nossos cônjuges. E isso vai fazer com que o nosso ambiente doméstico seja gostoso de conviver. E aí então eu vou me preparando para o mundo dos espíritos.
acontecer com a gente? O outro nos vê através da nudez da alma. O que quer dizer isso? Se eu pensar, nossa, que chato, o outro já entendeu. Não preciso falar, oi, tudo bem? Se falar, oi, tudo bem? Eu tô pensando, mas é chata essa minha mulher. O outro entende. Isso é movimento de comunicabilidade sem fala. E assim é todo o nosso lar, ação e reação, todos os livros, as comunicações, tudo é mostrado como é que se dá, né? Eu me lembro bem os nomes dos personagens, mas Aulus, quando está levando os aprendizes, então, acho que me lembro agora o livro. E aí ele está mostrando umas situações e o outro está pensando, ele fala, para de pensar, e ele pensa, meu Deus, ele sabe o que eu estou pensando. Então, que possamos ir trabalhando essas questões na nossa família, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. E buscarmos ajuda, gente. Para ir enveredando para o final, nós precisamos conversar sobre as nossas dificuldades. As mesmas dificuldades que eu tenho em casa, vocês têm, mas nós precisamos conversar. O que acontece muito é que no uso das nossas máscaras sociais, nós queremos passar uma verdade que não é a verdade. Então eu não peço ajuda por orgulho. Então, se vocês estiverem com necessidade de conversar, vem sozinho, convida companheiro, vem fazer um atendimento fraterno, independente de nós sermos trabalhadores ou não de uma casa. Porque quando a gente vem buscar ajuda, por exemplo, numa casa espírita, o acolhimento é muito similar a esse que nós estamos conversando agora. E a espiritualidade, que é trilhão de vezes mais sábia do que essas pequenas palavras que eu estou falando para vocês e para mim, enquanto esposa, eles vão nos ajudar a reconstruir, a dar clareza para um relacionamento nosso. E muitas vezes também encaminhar, que se é que cada um vai ir para o teu lado, se esse é o encaminhamento, é tentar de diferentes formas para que dê certo. Mas se porém a harmonia daquele lar se dê, cada um seguindo a tua jornada, que assim seja. Mas há espaço na casa espírita para apoio fraterno. É feito antes das palestras, né, Osmar? Que as quartas-feiras, a partir das 7h30? 7h30. Então, que a gente consiga buscar, existe inclusive essa campanha, né, da Federação daí do Paraná, que conduzindo para que nós comecemos a falar mais sobre os relacionamentos com a família, e inclusive foi uma indicação de tema o relacionamento conjugal, né? E trazer isso então para quem busca a casa espírita. Então, para encerrar, eu vou ler para nós uma mensagem do Momento Espírita de 2016. Para nós, quando efetivamente uma pessoa se casa, quando entendemos que alguém é casado com outro alguém? Para alguns de nós, a resposta pode ser no sentido legal. Afirmamos, portanto, que casar é mudar o estado civil,
é regulamentar uma situação perante a sociedade, é registrar a relação a dois no cartório. Se entendemos dessa forma, a concretização se dá através da certidão de casamento. Mas outros entendemos que o casamento se efetiva com uma cerimônia religiosa, independente de culto ou rito, de liturgia ou do credo. Imaginamos que nos casamos após as promessas trocadas e o vincular a Deus a relação a dois. Entretanto, não poucos de nós cremos que para estarmos casados basta ter a vida em comum, uma vida de relação na intimidade, dividindo o teto, o tempo, as preocupações. Então, quando efetivamente casamos, e aí eles vão dizer, todo relacionamento inicia com um certo encantamento, um sentimento diferente no peito, uma atração peculiar. A convivência ao longo dos dias, as experiências compartilhadas, permitem que o sentimento passe a diferentes patamares, ganhando raízes e profundidade. Sutil no seu desenvolver, quando nos damos conta, esse sentimento vai nos vinculando a quem nos permitimos nesta vida de relação. Portanto, o casar é apenas o coroamento de uma relação que iniciou tempo atrás despretensiosa e que se instalou, ganhando importante espaço emocional em nossa intimidade. Não importa se a escolha de cada um foi através de uma cerimônia civil ou através de uma cerimônia religiosa, estar casado será muito mais uma postura íntima que temos para com quem elegemos estar conosco. E essa postura se constrói aos poucos. Ninguém está definitivamente casado e nenhum sentimento está pronto, acabado e congelado no tempo. Casar é o reafirmar do compromisso diariamente, em pequenos detalhes ou grandes momentos. Isso quer dizer que é possível casarmos todos os dias. Quando chegamos em casa à noite com o doce preferido do nosso par, porque lembramos de fazer uma pequena parada a fim de surpreender e agradar. Casamos quando as preocupações do outro também são nossas. Casamos quando vibramos com as conquistas do outro, como se nossas fossem, seja no reconhecimento profissional, nas conquistas pessoais ou nas lutas que vencem. Casamos quando na doença conseguimos nos colocar no lugar do outro, ou como enfermeiro, como psicólogo, como um amigo solidário. Sem esses cuidados e conquistas diárias, talvez o casamento feneça, arrefeça seu brilho e se perca no emaranhado de emoções desencontradas que ainda carregamos no peito. Redação do Momento Espírita, em 12/8/2016. Então eu convido cada um de vocês a praticarem isso. Se nós temos um companheiro, uma companheira, que a gente possa olhar e dizer: eu sinto muito das vezes que eu lhe ofendi, porque eu não sabia fazer diferente, né? Que a gente possa se conectar com o outro olhando através dos olhos, que a gente possa ter momentos de companheirismo sem ser só na hora do sexo, que a gente possa dar beijo na boca, que a gente possa andar de mãos dadas, que a gente possa deixar um bilhetinho dizendo: muito obrigado porque você se importa comigo. Não cai a nossa mão pegar um pedaço de papel, escrever eu te amo, né? Tão gostoso você acordar. Às vezes o meu marido me leva uma xícara de café ainda antes de eu levantar, né? Ou às vezes a gente faz uma comidinha, entrega na mão do outro, né? Ah, eu comprei tal coisa que você gosta.
São esses pequenos detalhes que fazem o nosso casamento ficar mais sólido. E isso tudo dá uma estrutura mais forte para a nossa família toda. Né? Que tenhamos a possibilidade, né, se o nosso também companheiro ou companheira já partiu, que a gente possa se comunicar em prece, agradecendo pelos filhos que tivemos, né? Agradecendo pelos momentos que vivemos. E se a gente também já esteja casado com outra pessoa, agradecer esse primeiro casamento, os filhos que dele geraram, né? Se a gente está, cada um na sua casa, agradecermos que também naquela experiência de casamento nós nos amadurecemos mais, nós nos conhecemos mais também, entendendo que sempre é 50% de um e 50% de outro. Muito bem, que Jesus nos abençoe e que a gente possa, então, sempre convidar Jesus para estar conosco, né, no nosso lar. E uma das coisas que eu sempre indico é a prática do Evangelho no lar. Então, se vocês quiserem uma ajuda para instituir nas casas de vocês, eu me coloco à disposição para ir algumas semanas seguidas na casa. Quem quiser conversar comigo hoje mesmo, eu já passo no celular. E aí a gente marca e aí a gente faz uma semana junto, 2, 3 e depois, então essa família pega o ritmo e vai fazendo. Tá bom? Jesus nos abençoe.